Olá, irmãos queridos! Estamos mais uma vez reunidos, dando continuidade ao estudo do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O capítulo que nós vamos refletir hoje é o capítulo 149 e o título desse capítulo é Propriedade. Bom, pelo título do capítulo a gente já pode perceber que vamos falar sobre a maneira com que nós lidamos com os bens materiais, né? Com as coisas materiais que possuímos durante a nossa vida. A gente sabe que os bens materiais são efêmeros, né? E que quando a gente morre, a gente não leva absolutamente nada. Mas, mesmo assim, ainda nos apegamos demasiadamente a objetos, bens, dinheiro, pessoas, poder. E esse apego é extremamente nocivo para o nosso espírito, né? Para nós, enquanto espíritos. Porque os verdadeiros bens são aqueles que não podem ser tirados de nós, né? Tudo aquilo que um dia acaba ou que nós temos a possibilidade de perder é ilusório. Não é uma propriedade real. E nós nos iludimos enquanto a isso. Para que a gente possa refletir sobre esse tema, Emmanuel nos trouxe um trecho da parábola do jovem rico. Né? É uma parábola que está em Mateus, capítulo 19, versículo 22, e diz assim: E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E aí, para a gente refletir um pouco melhor, eu trouxe aqui o versículo para a gente ler. Diz assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? E Jesus responde: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Esse pedacinho que eu peguei tem algumas traduções que são um pouco diferentes dessa, né? Mas vamos lá seguir adiante. E aí o menino pergunta: Quais? Jesus responde: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe, amarás ao próximo como a ti mesmo. E disse então o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus então responde: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Então, ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então é interessante aqui que a gente pode perceber que esse jovem, né, já é um espírito que tinha ali alguma consciência, né, de certas coisas da vida, né, da vida espiritual. Tanto que reconhecia em Jesus o nosso mestre, né, sabia que ele era o Messias e queria segui-lo. E esse menino já possuía, né, o básico, que era ali os mandamentos de Moisés, né, da lei mosaica, que são esses todos que Jesus aqui falou. Mas havia uma coisa ainda que ele precisaria fazer, né, que era exatamente a coisa mais difícil para ele, né, que era o apego material. Então, quando Jesus fala que ele tem que abrir mão de tudo que ele possui, de todos os bens que ele possui, porque ele era um jovem muito rico, tinha muitas posses, ele no mesmo momento fica triste e desiste de seguir Jesus, né? Ele se julgava ali preparado para seguir Jesus, mas percebe que não, que ainda falta alguma coisa, né? E naquele momento ele não estava pronto para abrir mão de tudo e seguir o Mestre. Né? E é interessante a gente perceber como Jesus conhece a cada um de nós profundamente, né? E sabia exatamente qual era o ponto ali em que o rapaz, apesar de ter várias virtudes, ainda tinha um ponto em que ele precisava se modificar profundamente. E era exatamente nesse ponto que ele precisaria modificar para poder segui-lo. Mas infelizmente o jovem não estava pronto ainda para isso. Como muitos de nós, né? Ainda somos extremamente apegados à materialidade. E tem uma continuaçãozinha interessante que Jesus diz aos discípulos depois disso. Digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Eu acho interessante isso porque eu penso que uma prova muito difícil para o espírito é vir para a carne sendo rico, né? Vivendo uma experiência
tendo muitas riquezas, poder, né? Acho uma prova muito difícil. Acho até uma prova mais difícil do que viver na pobreza, na humildade. Porque é tão difícil você abrir mão, né, das coisas boas da vida, né? Quando você vivencia aquilo tudo e você se vê na iminência de perder, é um sofrimento muito grande para qualquer pessoa, principalmente para quem não tem, assim, o preparo, né, para se desprender dos bens materiais. Já a pessoa que vive numa vida simples, uma vida humilde, ela está habituada com aquela dificuldade, né? Está habituada a se reinventar, está habituada a começar novamente, a lutar para conseguir as coisas. Então, meio que ela, se passar por um revés na vida, ela vai saber se reerguer. Já uma pessoa que tem muitas facilidades vai ter muito mais dificuldade. Então, eu acredito que a prova para o rico é bem difícil. Isso é uma observação pessoal minha, tá? Algo aqui que eu achei que de repente seria interessante a gente refletir sobre. E aí, Emmanuel começa da seguinte forma, dizendo: o instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos. Nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa. Basta a gente olhar para a história do nosso planeta, né, da nossa humanidade. Quantas guerras aí são causadas ou foram causadas pela ganância, pelo poder, riqueza, né, conquista de territórios, de bens materiais, ouro, né? Quanto sangue foi derramado, né? Quantas vidas aí ceifadas por causa de poder, né? De riqueza. E a história nos mostra isso, né? No decorrer da nossa humanidade. E ainda hoje vivenciamos aí uma guerra, né? Nos nossos tempos atuais, exatamente por isso, né? Por disputa de poder, territórios e tudo mais. Muitas vidas aí sofrendo terrivelmente pela ganância dos homens ainda, né? E muitos são capazes de matar e de morrer, né? Por dinheiro e pelo poder, infelizmente. E ele diz: isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Realmente, muitos de nós não sabem lidar com o dinheiro, com a riqueza, com o poder, com os bens materiais, né? Muitos de nós ainda colocam a matéria acima de tudo na vida, se preocupando apenas em angariar riquezas e bens como se fosse o único objetivo da vida. Muitas pessoas, muitos de nós, ainda são capazes de passar por cima de qualquer coisa ou de qualquer pessoa para conseguir alcançar seus objetivos, né? A ganância, o poder, a avareza, tudo isso é envolvido nessa situação. E Emmanuel diz: com esta argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidosa. Então, é claro, Emmanuel está dizendo aqui, né, que não devemos também viver a vida sem nos preocuparmos com amanhã, né? Simplesmente gastar tudo, viver torrando o dinheiro todo sem se preocupar com nada, não é isso, tá? Nós temos que fazer as nossas reservas, né? Temos que pensar ali num conforto para nós, para nossa família, né? Devemos ali almejar o crescimento profissional, o crescimento material, mas a questão aqui é justamente encontrar o equilíbrio, né? Existe uma linha tênue que divide a previdência e o desequilíbrio, né? Então é preciso saber dosar e aproveitar os recursos de forma saudável, sem exageros ou sem apegos excessivos. E Emmanuel diz: apenas convidamos a quem nos lê a examinar a precariedade das posses efêmeras, né? Então Emmanuel está nos convidando a refletir na precariedade das posses, né? Porque a qualquer momento podemos perdê-las, né? Elas estão conosco aqui nessa vida material apenas momentaneamente.
Assim como nossa vida também é passageira, tudo isso que estamos vivenciando é só uma experiência de tantas outras que já vivenciamos e de muitas que ainda vamos vivenciar, né? E tudo isso é um empréstimo de Deus para nós, né? E como tudo é nos dado, também pode ser tirado a qualquer momento. Então, e muitas vezes o que a gente adquire por uma vida toda vira objeto de lutas, de sofrimento dentro da própria família por causa de brigas por herança, né? Quantas famílias aí se acabam por causa de dinheiro, né? Brigas entre irmãos, entre filhos, por causa da herança do pai ou da mãe ou de algum familiar. Né? Imagina a tristeza do espírito, né, que partiu lá para o plano espiritual, ver que o apego dele ao bem material, que talvez ele tenha pensado que fosse para benefício da família e dos filhos, causou tanto sofrimento, né? Tanto ódio, tanto rancor. Então a gente não precisa se apegar tanto a essas coisas, né? Não precisa se preocupar tanto com o amanhã, porque o amanhã é incerto, a gente não sabe. A gente não costuma dizer, não sei se vou estar viva amanhã. Realmente, a gente não tem um controle sobre isso. Não sabemos que dia vamos partir. Então, é claro, devemos ser previdentes, devemos cuidar dos nossos bens materiais, zelar por tudo, pela nossa casa, pelo nosso trabalho, né? Querer crescer na vida, mas sem se preocupar tanto, né, com o que vai ser do amanhã, do futuro, ou de deixar algo tão valioso para alguém, porque pode ser que a pessoa não tenha nem preparo para saber aproveitar aquilo, né? E seja a ruína daquela pessoa. Todo aquele dinheiro que a gente, durante tantos anos, achou que seria um benefício, e na verdade não. E ele diz: cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. Então a gente tem que refletir de que forma estamos aproveitando os bens que Deus nos concede provisoriamente, né? Eu estou esbanjando dinheiro, estou gastando tudo com excessos, com farras, com bebidas, com coisas desnecessárias. Eu estou guardando desesperadamente o dinheiro, extremamente preocupado com o meu crescimento financeiro ou com o dia de amanhã. Ou eu estou ali aplicando todos os recursos nos meus estudos, ou estou aplicando no bem da minha família, no conforto dos meus filhos, nos estudos dos meus filhos. Então, esses recursos são uma força de elevação ou uma pedra de estagnação? Depende de que forma você está empregando eles. Então, é preciso que a gente reflita de que forma lidamos com tudo isso, com tudo que Deus nos oferece, para que a gente possa ter uma vida aqui na matéria, de certa forma, tranquila. Mas, às vezes, a gente acaba gerando sofrimento para nós mesmos, né? De acordo com o apego que a gente tem a esses bens materiais, né? E ele diz: o homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Tudo que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, pertence a Deus, que lhes concederá de acordo com os seus méritos. E aí a gente pegou ali no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, e o título é A Verdadeira Propriedade, escrito pelo Espírito Pascal. Esse texto do Espírito Pascal, ele já resume tudo do que Emmanuel está dizendo aqui pra gente, de uma forma muito clara, né? E ele diz assim: o homem não possui como seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. Ou seja, ele só possui aquilo que ele pode levar depois da morte. Tudo que ele não pode levar, ele não possui. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. Então a gente só pode usufruir do que a gente tem, né? Mas nada do que a gente usufrui nos pertence realmente. O que é então que ele possui? O que a gente possui então, afinal? Nada do que se destina ao uso do corpo.
tudo que se refere e tudo que se refere ao uso da alma. Ou seja, a gente não possui nada que se refere ao uso do corpo. A gente não possui as nossas roupas, a gente não possui o nosso carro, a gente não possui a nossa casa. A gente só possui tudo que se refere ao uso da alma. E ele diz o que é: a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Ou seja, tudo que a gente aprende, tudo que a gente conquista através do nosso estudo, da nossa vivência, das experiências que a gente tem, boas ou ruins, tudo que está arquivado aqui na nossa mente, é isso que a gente vai levar. E tudo que a gente se melhora durante a nossa vida, tudo que a gente se modifica com relação a sentimentos, a valores, tudo isso a gente leva também, porque são os nossos bens e as nossas qualidades morais. Então, isso realmente nos pertence. E ele diz: eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém pode tirar-lhe. Ninguém pode tirar da gente o nosso conhecimento. Ninguém pode tirar da gente as nossas qualidades morais. Ninguém pode tirar da gente o que a gente aprendeu com a vida, a nossa vivência, a nossa experiência. Agora, podem tirar o nosso carro, podem tirar a nossa casa, podem tirar até a nossa família, até o nosso corpo. Tudo isso a gente vai perder. Tudo isso pode ser tirado de nós, menos a nossa essência. E ele diz: e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Realmente, o que vai nos servir quando a gente morrer? É a nossa casa? É o nosso carro? É a nossa cama, que a gente pagou uma grana? Ou sei lá o que, a nossa geladeira? A nossa roupa caríssima? Uma bolsa que eu comprei? Nada disso vai me servir no mundo espiritual. O que me serve mais lá do que aqui são as minhas qualidades morais. É a minha essência, é o que eu realmente sou. E ele diz: depende estar mais rico ao partir do que ao chegar nesse mundo. Então, a gente depende de estar mais rico ao partir do que ao chegar, mas não é rico de dinheiro, não. É rico de conquistas, de experiências, de aprendizado, de vivência, de bens morais. Essa é a nossa maior riqueza. É isso que a gente precisa angariar durante essa vida. Aí ele diz assim: porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Então, a nossa posição futura depende do que a gente adquiriu agora. Mas não adquiriu de coisas materiais, adquiriu de aprendizado, de experiência, de coisas que ninguém pode tirar da gente. Coisas que nos pertencem, porque quando a gente veio da vida anterior, a gente já trouxe. Tudo que a gente foi aprendendo está ali na nossa bagagem espiritual. Isso ninguém tira. A gente aprendeu uma coisinha numa vida, na outra aprendeu outra coisinha e foi se modificando e foi aprendendo e foi mudando sentimentos e formas de pensar e foi evoluindo. E nessa vida a gente está aqui, ó, caminhando para angariar mais conhecimento, nos modificarmos e crescermos espiritualmente para poder passar para outra vida mais ricos do que quando chegamos. E essa é a verdadeira riqueza. O resto, meus irmãos, o resto não importa. O resto é só para você poder viver a sua vida de uma forma confortável, mas sem exageros. E aí a gente continua com Emmanuel e diz assim: esta realidade sentida e vivida constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristeza, como aconteceu ao jovem nos ensinamentos de Jesus. Então a gente já entendeu que não devemos nos apegar aos bens materiais, né? A gente já aprendeu como a gente deve lidar com os bens materiais. Mas muito mais importante do que saber como lidar é sentir e é vivenciar o desapego na verdade ali, sabe? Na vida real, na realidade, não na teoria.
Na teoria é tudo muito fácil. Tanta coisa que a gente aprende aqui com Emmanuel, né? Nos livros de Kardec, que o Espiritismo nos ensina, que na teoria é maravilhoso, mas na prática, meu Deus, é muito difícil. Assim como lidar com os bens materiais é muito difícil. Não é fácil desapegar de bens, de pessoas. Como que a gente desapega das pessoas que a gente ama? Quando elas partem? Muito difícil. Não é fácil. Mas, como diz aqui Emmanuel, deixa eu voltar aqui. Essa realidade sentida e vivida constitui brilhante luz no caminho do espírito, né? Então, quando a gente começa a aprender a vivenciar, né? Aprender a lidar com isso, a ir se desapegando aos poucos, isso vai ser um passo maravilhoso na nossa vida enquanto espíritos. Então, a gente precisa aprender a usar os recursos que nós temos de forma previdente, sem excessos, sem apegos, né? Entendendo que, na verdade, nada nos pertence. Estamos temporariamente utilizando os recursos que Deus nos confiou para o nosso próprio benefício. Então, a gente deve aproveitar da maneira mais saudável possível. Devemos nos preocupar em angariar bens que realmente nos pertencem e que não podem ser tirados de nós, que são as nossas qualidades morais. Então é isso, meus irmãos. Essa foi a nossa breve reflexão de hoje, como sempre muito maravilhosa, e que a gente tenha aí o discernimento para colocar em prática na nossa vida. Tudo isso que a gente aprende, que o Espiritismo nos traz, que Emmanuel nos traz e nos esclarece, que é tão difícil, mas que se a gente tentar, se a gente nos esforçar um pouquinho a cada dia, a gente chega no nosso objetivo, tá bom? Então, essa foi a nossa reflexão de hoje e a gente se vê numa próxima oportunidade. Beijo!